Bom dia, mais uma quarta-feira que eu vou receber a minha amiga Lu Guntzel, hoje para falar da oferta irresistível. Como construir uma oferta irresistível. Lu, tu gosta desse nome, oferta irresistível? Vamos ver se a Lu vai entrar. Entrou. E aí, Lu, bom Oi, dia! bom dia, Fê. Como é que tu tá? Eu tô bem, e tu? Ai, tô bem cansada. Ai, guria, eu imagino. Olha, luto é uma. Ai, hoje eu tô bem Não sei se eu te cansada. chamo de guerreira, não sei se eu te chamo... Não sei qual é o adjetivo que eu vou usar pra ti, tá? Porque tu trabalha pra caramba, tu te dedica pra caramba. Olha, tu é um exemplo pra nós, Lu. Vou te Uhum. dizer. Porque tu É, te dedica muito, muito, muito. Tu sabe que eu sou mais dinâmica e mais objetiva pras coisas, né? sim. Mas eu agora, E. quinta-feira, já vou tirar uma folguinha. Ai, coisa É boa. descanso. Lu, nosso assunto hoje é a construção de uma oferta. A gente acaba pegando esses jargões aí, oferta irresistível, né? Mas não sei nem se esse é o nome adequado, né? Uma oferta irresistível. O que que vem a ser uma oferta irresistível? E como montar ela, eu entendo que faz. Eu sempre uso a analogia que o lançamento é uma grande orquestra, né? São vários instrumentos tocando. E só dentro da oferta também existe essa outra orquestra, porque são muitos detalhes, muitas nuances, muitas variáveis para se chegar à construção de uma oferta ideal, né? E antes de tudo, antes da gente pensar em construir uma oferta, pensar em como a gente vai oferecer, temos um produto, né? Ou o infoproduto, que é o nosso caso. Como vamos oferecer esse produto para o cliente? A primeira etapa é conhecer para quem a gente está vendendo, né? É o essencial. Tu sabe que antes de eu estudar com profundidade essa área do marketing digital, com os eventos, né? Tem um instrutor, um palestrante que é da área de inovação e a gente fez muita coisa em conjunto, assim, e até tem algumas coisas que eu vejo similaridade da área de inovação com a área do marketing digital. Acredito que caminham juntos, assim. E a gente fez, nos últimos eventos que a gente realizamos em conjuntos, a gente fez esse formato de vamos fazer uma oferta de acordo com as necessidades do público, trazendo a participação do público, onde naquela época a gente já fez esse movimento de jogar um Google formulário para a base de contatos, para os nossos possíveis clientes da lista, para identificar primeiro o que o público queria. E aí, na inovação, é utilizado muito o MVP, que é o mínimo produto viável. Não sei se tu já escutou essa expressão. Sim, sim, claro. Que é tu fazer isso, né? Tu vender algo que está sendo construído junto com o teu cliente. E quando eu fui estudar essa área do marketing e tal, achei bárbaro, né? Esse viés que tem tudo a ver com essa experiência curta que eu tive, que é você fazer acontecendo e construindo junto com a participação do cliente, né? Deixa eu dar bom dia ali para a Ana e para a Bruna. Elas são minhas colegas de mentoria. A gente está fazendo uma mentoria com a Andrea Cons toda terça-feira à noite. E elas são minhas colegas de mentoria. Pelo que eu entendi ali, a Bruna é muito tímida no Instagram dela ainda. Mas pelo que eu entendi, ela e a Ana são sócias. Bruna, me confirma isso, é isso, se a minha percepção foi certa, porque até na bio dela remete pro Instagram da Ana. Acredito que elas estão trabalhando mais no Instagram da Ana do que a Bruna, né? Mas uma coisa não exclui a outra. E para quem vocês acham interessante essa live, usam uns aviãozinhos. Quem vocês sabem que está ou caminhando nesse mundo dos infoprodutos ou querendo fazer um infoproduto com o seu produto físico e não sabe como, envia essa live aí e todas as lives aí do canal aí que eu tenho certeza que vai esclarecer muito para vocês. A nossa mentoria a nossa mentora ontem falou na oferta na oferta. E aí eu disse, olha que legal. Hoje aí eu avisei eles, né, que hoje a gente falaria, né, da construção dessa oferta. O que que vem a ser oferta? Lu, no teu conceito, o que que é uma oferta?
Para mim, a oferta é quando tu lança uma oportunidade das pessoas adquirirem o teu produto, teu serviço, né? E vir a se aproximar mais dessa relação entre cliente e o profissional, né? Uhum. Então, eu sempre trabalhei nessa área comercial, mas eu não tinha ainda noção do quanto que é importante entender de fazer uma boa oferta, né? Com todo esse ensinamento do marketing digital, da gente cuidar desses detalhes e entender que tem um script, que tem um roteiro a ser seguido, né? E algo que é construído. Então, assim, para mim, eu entendi o que é oferta desde o primeiro lançamento que eu fiz, que é o lançamento semente, né? Que é tu ofertar algo que tu sabe que tu tá só validando aquela oferta, né? Que tu está testando aquilo no mercado. E aí, depois sim, depois que ela foi validada, tu realmente ajustar essa oferta, né? Tu refinar essa oferta. No momento que tu vai fazer uma segunda oportunidade das pessoas comprarem de ti. Então, eu acho isso bárbaro. Agora mesmo eu estou trabalhando com uma consultora que é palestrante, um evento online, nesse formato. E a gente está descrevendo a oferta. Então, abri um Google ali, um Word no Google, né, compartilhado, expliquei tintim por tintim, disse para ela preencher, aí ela vai preencher e eu vou ajustando, aí ela vai preencher e eu vou refinando. E não vai sair perfeita, vai ser uma primeira, né? E a gente entender isso, que é uma construção. E quando essa oferta ela tiver realmente, eu acho que tem duas coisas para a gente ter resultados em faturamento, em vendas, que é quando a gente tem uma oferta muito bem ajustada, muito bem alinhada, e quando a gente tem poder de atrair potenciais clientes em volume para o nosso ambiente digital. Se a gente tem essas duas coisas, a gente vende qualquer coisa. A gente vende qualquer coisa. A gente precisa ter uma oferta bem desenhada e a capacidade de atrair volume de pessoas para o nosso ambiente digital. Essa dica que tu deu de o especialista escrever a oferta e depois a gente afunilar, porque para quem não sabe, quem está chegando agora, nós somos agência de lançamento. Nós não somos os especialistas. Nós somos especialistas em lançamentos de infoproduto. Então a gente não acaba estudando a fundo o tema dos especialistas, porque a gente precisa também para ajudar nessa construção. Mas a gente não é especialista e a gente tem essa dificuldade, sabe? Porque quem acaba escrevendo todo o script é a agência. A agência não escreve o conteúdo ainda, mas os conteúdos de 30 dias antes, agora até o lançamento, a agência vai escrever, vai desenhar por causa do roteiro e por causa da construção. Mas é uma dificuldade ainda que a gente tem com os especialistas de fazer com que eles estudem essa parte. E eu acho primordial conhecer, pelo menos, saber o que está fazendo. Porque senão acaba ficando uma coisa mecânica. Então estudem como fazer esse lançamento dos infoprodutos. Eu costumo dizer, todo mundo tem condição de transformar, todo mundo tem um conhecimento que pode ser transformado em infoproduto. Deixa eu dar bom dia aí, Bruna. Ah, Bruna, que bom, vai se puxar agora nas redes sociais. É isso aí. Imprimare, curso de refrigeração, clube do museu. Boa sorte na caminhada, meninas. Obrigada, igualmente, queridão. É isso aí, boa sorte para todo mundo. Então, é preciso que a gente conheça, pelo menos, a estrutura, né? O especialista, principalmente, conheça essa estrutura. Não precisa estudar a fundo que nem uma agência, mas ele precisa saber o que está fazendo. Ele precisa saber para quem ele está comunicando, o que ele está fazendo. Porque eu já vi muitos, agora eu posso dizer, né? Eu já vi muitos CPLs, já assisti muitos, já montei alguns, não muitos, assim, não na base dos milhares ainda, mas já montei alguns. E vejo que se o especialista não conhece esse roteiro, fica mecanizado, fica robotizado e não fica legal. Então, o espírito é, principalmente, conhecer para quem está falando, conhecer ele, conhecer o seu cliente, porque aí gera, como diz a Andréia, que acabou de chegar. Oi, Andréia. Oi, Bru, tudo bem? Gera a conexão com o cliente. E quando a gente gera conexão, a conversa flui, né? Que nem um relacionamento. A conversa flui, a conversa rola, é gostoso, né? Então, é muito importante essa parte. E, Lu, vamos aos itens do que não pode faltar na oferta, ou o que precisa ter na oferta, né? Sim. Eu não sei se eu anotei meio Eu torto até tenho aqui aberto. Pois é, eu acho que eu anotei meio torto, porque para mim começa já como um preço e formas de pagamento, mas acho que não, né?
Não, eu acho que é importante, Fê, a gente explicar onde que a gente usa, né? Então a gente usa para um infoproduto, um lançamento digital, a gente faz o lançamento semente, que é a oferta irresistível que muitos chamam, né? É um script com passo a passo do que Uhum. você tem que trazer ali na sua linha de raciocínio, na sua abordagem. Aí, após ser validada essa oferta, então vendeu, e o objetivo é vender ao menos um, né? De gerar uma venda. Vendeu, a oferta foi validada e aí sim vai para o próximo passo, que é fazer as CPLs, que é uma sequência de aulas gratuitas com essa mesma oferta no final, onde você vai abrir as inscrições para o seu infoproduto. Só vou contextualizá-lo, porque tem um pessoal aqui que nunca ouviu falar de infoproduto, pode ser que esteja chegando a primeira vez, nunca ouviu falar em lançamento de semente. Nós trabalhamos com lançamentos de infoprodutos, tá? O que significa isso? Lançamento nada mais é do que a venda. É um tipo de venda, é uma estrutura de venda para lançamento de infoprodutos. E o que são os infoprodutos? São produtos de informação. Eu achava que era, quando eu não conhecia, eu achava que era produto de informática, tá? Mas aí depois eu descobri que eram produtos de informação. Ou seja, todo o conhecimento que tu tem a passar, que tu adquiriu durante os anos, toda a expertise, ela pode ser transformada em produto de conhecimento para ser ensinada a alguém. É o que eu estava falando antes. Eu costumo dizer que todo mundo tem algo a ensinar para alguém. Então, tudo que tu consegue empacotar, todo o conhecimento que tu consegue botar num pacote e vender, que normalmente a venda do infoproduto é através de um e-mail, né? A pessoa vai lá, passa o seu cartão, recebe o e-mail e senha e consegue assistir o curso de casa. Acho que todos, não sei se alguém nunca fez um curso assim, mas a base é essa, a estrutura é essa. Recebe o e-mail e senha e vai assistir o produto. Então, quando tu empacota esse produto, a primeira vez, a primeira venda, a gente chama, né, na nossa técnica de lançamento de semente, que é a primeira vez que tu está colocando esse produto no mercado. Então, tu precisa validar a estrutura, né, da apresentação, tu precisa validar a oferta. E como é que valida isso? É quando tem a primeira venda. Vendeu aquela primeira vez, tu já entende que, o meu produto foi aceito no mercado. Alguém se interessou e alguém comprou. Então, tu pode começar a estruturar com mais detalhes, com mais robustez, como disse a Lu, através dos CPLs, né? Gravando CPLs, que são os conteúdos de pré-lançamento, antes do lançamento, antes de abrir o carrinho, que abrir o carrinho acabou sendo técnico também. Nada mais é do que começar as vendas, né? Abrir o carrinho e começar as vendas. Então, quando tu tem aquela aprovação, vendi o primeiro, tô pronta para aperfeiçoar. Então, esse lançamento é muito importante, é o primeiro para ver se a tua oferta não tá esdrúxula. E dentro dessa aprovação, não quer dizer que a oferta tá ruim, porque a oferta é um pedacinho de todo o lançamento. Podem ser, para não ter vendido, pode ter acontecido um monte de coisa, ou tu não ter atraído o público certo, ou não ter número de pessoas suficientes lá no dia do teu lançamento, que tenham assistido o teu lançamento. Então, são muitas variáveis. Mas só para contextualizar aí o pessoal, né, que às vezes cai de paraquedas e não sabe esses detalhes, tá? Ótimo, Então, ótimo. voltando para a oferta, voltando lá para o lançamento de semente e o CPL. Lançamento de semente, vendeu um, quer dizer que a tua oferta está tinindo. Precisa, claro, sempre ser lapidada, né? Isso aí, isso aí. E é importante também, né, que às vezes nos dá por serem infoprodutos, a gente acredita que precisa ser, né, um produto gravado, de aulas, de conteúdos gravados. Mas o que a gente vê no mercado também, muitos entregando esse primeiro conteúdo, né, essa primeira turma, digamos assim, no formato ao vivo no online também. Isso é uma opção que eu estou trazendo bastante para os palestrantes, para trazerem, né, essa abordagem, porque às vezes é muita coisa, tem que gravar toda a oferta. Então, entrega no ao vivo, porque isso eles já estão acostumados, eles, né, fazem assim de olhos fechados, e aí depois sim que for validado, aí a gente começa a gravar as aulas, né? E E uma eu das adoro coisas formato ao vivo. Adoro, adoro, é, adoro. Me sinto mais à vontade, me sinto mais conectada com o público. Aqui, por exemplo, aqui a Andréia chegou do Oi, né? A estética ali, o arroba da estética, acho que é das gurias ali, chegaram também. A gente consegue interação, a gente consegue conexão dessa forma, né? Eu simpatizo mais com o ao vivo, apesar de não ficar lindo, maravilhoso, né? Se não tiver um roteiro, a gente acaba se perdendo, né? Sai um palavrão que outro no meio do caminho.
mas acho que fica mais natural. E o que é mais natural? Fernanda, tendo a gostar mais. E eu, na minha mini pesquisa de campo, percebi que a naturalidade atrai mais as pessoas. Não sei por que, não tenho esses dados, não sou especialista, até o pessoal que está nos assistindo que possa nos trazer, assim, essa expertise aí, se é real isso, se a naturalidade atrai mais, não sei, enfim. Mas vamos lá que esse papo é para outra hora. Conecta, né? É. Então, assim, o primeiro de tudo, né, da oferta, que eu acho que a parte mais difícil é, tu, por exemplo, vai fazer a oferta, independente se vai ser no ao vivo, se vai ser no gravado. Olá, boas-vindas, que bom te ter aqui no evento tal, né? Falar o nome do evento. E aí já trazer a promessa, né, Fê? E aí eu acho que a promessa, eu acho que é o item mais difícil da gente lapidar e trazer uma boa promessa, que é o momento da gente prometer o que que esse evento, o que que essa oferta, o que que esse vídeo vai te trazer. E aí a gente traz já ali a promessa de fato, tem que impactar. Ai, Lu, olha a minha viagem, escuta essa. Claro que eu comecei com preço e forma de pagamento, porque eu achei que a gente ia falar só na oferta, daqueles 5 itens, super promessa, plausibilidade, história, conteúdo e oferta. Aí, óbvio que eu ia começar no preço e forma de pagamento, porque eu tô falando só da oferta, a gente tá falando da estrutura toda. Ai, deleta a loucura da pessoa. Tá, vamos lá pra super promessa, agora o discurso é outro. E aí, eu acho que a promessa, a super promessa, é o item, é o elemento mais importante, que a gente tem que dar mais atenção, né? Porque uma promessa fraca acaba não sendo atrativa, acaba não atraindo volume de pessoas para aquele evento e depois não tem uma boa conversão. Então, acho que o item principal é prometer e aí depois vem o próximo, que é provar. Tudo aquilo que a gente promete, a gente tem que trazer a prova. Então, trazer a prova de resultados consigo, né, na sua vida. Você, como expert, que está executando essa promessa, né, de mostrar isso, que ele já trouxe esse conteúdo, esse conhecimento e já aplicou na vida dele, já teve resultados de fato. Ou ele mostrar essas provas dos clientes, né? Por meio dos clientes, dos atendimentos, dos alunos que ele já teve. E aí eu vejo assim que essa é a parte mais importante, né? A promessa e depois a prova, de tu conseguir provar, gerar muita credibilidade e nesse momento gerar conexão também dentro dos gatilhos mentais, né? De similaridade. Aí já vai começar a entrar um pouco para a história, né? Contar a história. Lu, agora que a gente entrou, agora que eu entendi que a gente vai falar em tudo, né? Toda a estrutura, eu me sinto muito segura para falar de tudo isso. Por quê? Porque eu já repeti essa história umas inúmeras vezes. Por quê? Porque cada vez que eu vou fazer reunião com um especialista e vou explicar essa estrutura, eu tenho que repetir tudo. Então eu já falei diversas vezes a mesma coisa. Tanto é que foi por isso que a gente sentiu a necessidade de abrir o canal do YouTube e abrir este canal, abrir o @ da agência, para divulgar mais informações sobre o lançamento. Por quê? Porque estava muito repetitivo. A agência era para ser totalmente de bastidores. Não era pra gente ter canal, não era para eu estar aqui falando. O que eu tô falando aqui, o que a gente está conversando aqui, era para ser falado diretamente para os especialistas. Só que a necessidade foi tantas vezes eu repeti isso, que a gente sentiu a necessidade de abrir esse canal. E quando eu falo na super promessa, eu ligo a super promessa à transformação. Bom, eu tenho um curso, eu tenho uma metodologia, eu tenho um conhecimento que eu empacotei, transformei num método e quero vender isso. Quem é que quer comprar? Eu gosto do exemplo da enfermeira, né? Quem é que quer comprar um curso de aperfeiçoamento para enfermeira? Que eu te mostrei essa semana, né? Esse exemplo. A enfermeira tinha feito um curso. Será que alguém quer comprar um curso de aperfeiçoamento para enfermeira? Quem é a enfermeira que está lá, às vezes concursada, querendo, com seu emprego, querendo. Ela quer comprar um curso para se aperfeiçoar? Sim ou não? Depende. Depende do que esse curso vai trazer para ela. Agora, se eu disser que tem um curso, digamos que a enfermeira está lá, mas ela não curte fazer plantão, né? Se eu disser que tem um curso para enfermagem que vai diminuir as horas de trabalho dela, vai fazer com que ela não faça plantão mais, tenha uma vida com mais qualidade de vida, digamos assim, sei lá,
fica mais atrativo ou não? Depende. Se eu conhecer o avatar e essa for a dor dela, sim. Se não, não. Se ela tá felizona lá fazendo plantão, ok. Só que a tendência é as pessoas, o ser humano, querer ganhar mais. Então, se eu der uma possibilidade de um curso, de um treinamento que vá fazer com que a pessoa ganhe mais, aumente seu salário para ter mais qualidade de vida, para sei lá, o que mais, fica mais atrativo. Então, ligar a promessa à transformação. O que a pessoa vai ganhar fazendo esse treinamento, fazendo esse curso que tu tá propondo. Então, prometer significa trazer à tona a realidade futura. A super promessa, ela tem que girar em torno do o que vai acontecer. A pessoa já passou o cartão, a pessoa já estudou, a pessoa já cumpriu o protocolo, já fez tudo direitinho lá dentro do curso. Qual é o resultado que ela vai ter lá na frente depois de tudo isso? Então, a promessa é a hora que a gente parte para o futuro. A gente vai lá na frente e masteriza, né? E coloca na realidade o que a pessoa vai ganhar, para trazer aquele sonho real. Tanto é que um item depois da promessa, nessas 5 estruturas que eu falei: super promessa, plausibilidade, história, conteúdo e oferta. A próxima é a plausibilidade. É dizer que parece bom demais para ser verdade isso. Será que é possível? E aí tu trazer o lado futuro, tu trazer agora para a vida real e dizer, ó, é possível, porque já aconteceu comigo, ou já aconteceu com alguém conhecido, ou já aconteceu com algum cliente meu, caso o cliente já tenha, né? Caso a pessoa já tenha prova real, né? Já tenha essa experiência aí com seus clientes na vida pessoal. Então, primeiro tu joga pro futuro, tu vai lá, tu faz a pessoa sonhar realmente. Ó, dizer que aquela maravilha vai acontecer. E depois trazer para a realidade, trazendo como isso é possível. Claro, gente, uma coisa que é muito forte e é um valor muito forte aqui da agência é a integridade. Jamais prometer alguma coisa que não é real. Tu pode sim aumentar, tu pode sim fantasiar aquilo ali, mas dentro da realidade. Para ser atrativo, é aquela coisa, tu vende um curso ou tu vende um resultado? Tu pode vender os dois são reais, os dois são verdadeiros. É a forma de tu colocar para o cliente que vai tornar atrativa ou não atrativa a tua promessa. Então, eu acho muito legal trazer essa parte da integridade, porque é um valor muito forte para nós e pode ser também para quem esteja assistindo. Eu espero que seja também, eu quero que a integridade seja parte de todo ser humano nesse planeta, né? E tu falaste também dos gatilhos mentais, né? Gatilhos mentais e resolução de objeções, ela tem que estar presente durante toda a estrutura, durante toda a oferta. O que são gatilhos mentais? É tu trazer uma história que gera conexão com quem está te assistindo, é tu trazer exemplos, né? Então, eu tenho ali um checklist de gatilhos mentais, bem explicadinho. Se alguém quiser, me pede ali no direct que eu concedo aí para vocês, tranquilo. Mas nada mais é que tu usar essas artimanhas verbais, nada mais que isso, né? Gatilhos mentais não é uma coisa para pescar a pessoa, para enganar a pessoa. Não, não é isso. Nada mais é do que a forma de linguagem. É como tu te comunica. Minha mãe, que é professora da língua portuguesa, acho que a tua irmã também, né? É alguma coisa, né, nesse sentido. A minha mãe, que é professora da língua portuguesa, ela é especialista nisso. Porque tudo gira na forma de tu comunicar. Eu posso falar uma coisa, a mesma coisa de diversas formas. E depende dessa forma que tu te comunica, tu conecta mais que a outra. Então, não tem nada de... Eu já vi aí alguns haters falando mal de gatilhos mentais, mas gatilhos mentais nada mais é do que a forma da linguagem. É a linguagem como tu te comunica. Não tem nenhum mistério nisso, tá? E não tem nada de falta de integridade. E a resolução de objeções durante a oferta, tu só consegue resolver alguma objeção que tu conhece. Então, durante a tua oferta, tu já tem que imaginar, na hora que tu estiver construindo, já tem que imaginar quais são as objeções que o teu futuro cliente vai apresentar. Ah, se eu não tenho tempo, se eu não tenho dinheiro, ou isso não é pra mim. Então, durante o teu discurso, tem que montar essa estrutura já prevendo quais são as objeções. Claro que é impossível saber de todas, né? Tu vai continuar, tu vai saber de todas conforme tu vai te comunicando com o teu público. Mas se tu soubesse, tu já tem a lista lá, aí a gente volta lá para aquela aulinha lá de construção de avatar, né?
Quando tu conhece teu avatar, tu conhece a dor dele, ou persona, como o pessoal gosta de dizer, quando tu conhece as dores já é uma amostra das objeções. Então, essa listinha tem que estar do teu lado na hora de tu construir a tua oferta. Porque ali tu vai, ó, a pessoa sente essa dor, então pode ser que tenha essa objeção. Vamos lá colocar no texto algo que já solucione. Porque provavelmente a gente tenha realmente a solução para essa pessoa, né? Por exemplo, eu não tenho tempo de estudar. Um curso online tu pode olhar a qualquer momento, né? Tu pode acordar e olhar, tu pode lavar uma louça, botar o fone de ouvido e escutar. Tu tem diversas formas de estudar, então tempo não é desculpa, né? Não tenho dinheiro. Olha, é um curso que, se daqui a pouco é um curso profissionalizante, né? Ó, é um curso profissionalizante, realmente, nas condições de pagamento tu pode dividir em até 12 vezes, se for o caso, mas pensa que é um curso que tu vai fazer muito mais dinheiro. Em 3 meses de trabalho já, digamos que seja profissional, 3 meses de trabalho tu já pagou teu investimento. Acaba que não é... Em um ano tu ganhou 4 vezes mais do que o valor investido. Será que é caro? Né? Será que não vale a pena? Então, tem várias formas ali de tu contornar as objeções que aparecerem. Quanto à super promessa e à plausibilidade, eu acho que era essa a minha contribuição. E aí entra forte na história, né? Eu acho muito bacana a parte da história, porque daí tu tem que trazer uma razão por que esse método, por que esse curso, né? Da onde surgiu. Então, uma das coisas que eu tive, assim, que é bem diferente para mim com os palestrantes, né? Com o público que eu atuo, no momento que eles iam fazer uma oferta, porque a gente já fez muitos eventos presenciais com o objetivo de vender o programa de desenvolvimento deles, né? Aí eles entravam assim, ó, na hora falando do currículo deles, falando das formações. E aí não tinha essa estrutura. Então aqui sim é o momento daí de tu trazer o porquê. Daí eu tive tal dificuldade, eu fui estudar isso lá fora, eu trouxe essa metodologia para minha vida e vi que tive esses resultados. É tu explicar a razão, o porquê que surgiu, né, esse produto, esse método. E aí sim, aí depois que tá fechando essas estruturas, aí você apresenta o jeito que tradicionalmente a maioria das pessoas resolvem aquele problema. O jeito errado que as pessoas resolvem aquilo. Posso dar um exemplo aqui. Ano passado eu fiz um projeto com uma palestrante que era um infoproduto voltado para mulheres, né? Então, assim, trabalhava muito a autoestima, a segurança da mulher. E aí, o jeito errado, não que fosse errado, mas o jeito errado é você ficar só nos videozinhos do YouTube, ou você ficar fazendo terapia que demora anos. Não é que seja errado, né? Mas é um jeito que tu sabe que é um processo. Quem começa a terapia pela primeira vez sabe que é no mínimo 1 ano para tu começar a surgir os efeitos, os resultados. Então, tu vai buscar um conselho de um amigo, um conselho de alguém. Agora, qual é o jeito certo? O jeito certo é tu vir para um programa, para uma imersão, algo que tu vai ter um direcionamento, que tu vai trabalhar de forma profunda. Por que que esse é o jeito certo? Porque esse é o jeito mais rápido, que vai te dar intensidade nesse resultado, que era o que ela estava prometendo. Era uma mulher autoconfiante, uma mulher poderosa, uma mulher com todo o seu poder. Então é isso, né? Tu vim para uma imersão, tu vim aqui para esse meu programa, tu vai conseguir de uma forma muito intensa resolver isso. E aí é esse momento de você fazer isso com o seu produto, né? Com aquilo que você vende, trazer a sua história, trazer o jeito errado e depois o jeito certo. Mostrar que essa maneira é a mais eficiente do que as outras maneiras convencionais. Lu, eu vou te contar uma coisa. Eu, para quem não sabe e quem não está assistindo, eu sou advogada de formação. Eu trabalho no ramo há mais de 15 anos, né? Contando o tempo de estágio e tudo mais. E na advocacia, principalmente na advocacia de interior, a gente acaba tendo, que eu digo, chutar para todos os lados. A gente não consegue trabalhar só com um nicho, a gente acaba abraçando todos os nichos. E acaba ficando uma advocacia cansativa, porque a gente tem que pesquisar muito, são diversas coisas, é difícil a gente ficar técnico e especialista num só. Apesar de eu ter me especializado em direito tributário e ter me especializado em direito de família, eu sempre fui uma pessoa que nunca parei de estudar, estudei sempre. Eu lembro que eu estava ali com
um barrigão de, sei lá, 36, 37 semanas, eu tava indo lá no meu churrasco, na última aula, no meu churrasco lá de encerramento da pós. Então, mesmo lá explodindo de grávida, eu tava sempre estudando, eu gosto de ler, eu sempre gostei de ler. Eu percebi que eu me entusiasmava com a leitura. E quando eu lia, eu tinha que contar o que eu tinha lido para alguém, porque isso me encantava, eu adorava ensinar. E isso eu tinha percebido há muito tempo. E aí, no direito, acabou que a gente fica um pouco refém, né? Porque quem marca a tua agenda de audiência é o juiz, não é tu. O prazo do juiz não existe. O advogado tem que cumprir ali em 5, 10 ou 15 dias, né? Os prazos. Então, um princípio de vida que era muito forte para mim era a liberdade. E eu não tinha liberdade sendo advogada. E só que como era a minha formação, era o meu diploma, eu me via numa corrida dos ratos. Eu acordava, trabalhava e dormia. Eu acordava, trabalhava e dormia. Eu não sabia, eu não tinha essa percepção de como sair daquele mundo. E aí, claro, quando eu era sozinha, quando era só eu trabalhava. Eu ia para o escritório às 10 horas, saía às 4 da manhã. Era insano, né? E aí, o que aconteceu? Eu engravidei. E precisei de paz, tranquilidade, porque eu sabia que se eu fosse uma grávida tranquila, eu ia gerar ali tranquilidade pro meu bebê. E depois eu precisava de tempo. Porque não era mais na hora que eu queria. A minha vida era ditada por um bebê. Eu tinha que acordar na hora que ele acordava, eu tinha que dormir na hora que ele dormia para aproveitar para poder descansar, eu tinha que preparar comida, eu tinha que dar teta. Então, a minha vida era regida pelo judiciário e por um bebê. Então, a minha liberdade acabou ficando tolhida. E aí, nesse processo de maternidade, quem é mãe vai saber o que eu tô falando, a gente acaba mudando as prioridades. Antes, a minha vida era do trabalho. Ali, eu queria me dedicar ao meu bebê. Eu queria dar atenção para ele. E aí, eu tinha um escritório que me consumia, eu tinha um bebê que me consumia. E aí, para fazer uma graninha extra ainda, não só por isso, porque eu gosto de comércio, ainda empreendi no meio do puerpério, abri uma loja de roupas de bebê. Ou seja, eu me vi tomada, o meu tempo tomado, e eu não tinha mais tempo para o meu filho, eu não tinha mais tempo para minha casa, eu não tinha mais tempo para meu marido, e eu não tinha a coisa mais importante para mim, que era a liberdade. Era a liberdade para eu fazer o que eu quiser, para eu curtir. Ó, hoje eu não quero ir para audiência e quero ficar com meu filho. Eu não podia. Por quê? Porque eu cresci com aquela história. Ai, a gente nem sempre vai fazer o que quer. A gente nem sempre vai fazer. Tem que fazer o que a gente não gosta. E eu como era muito estudiosa e era incansável, assim, eu não precisa ter vida após o trabalho, precisa ter vida, né? Precisa ter alguma coisa além disso. E aí que eu comecei a estudar, estudar, estudar. De tanto estudar, a minha maneira de estudo não era sentar numa sala e estudar, não era ler um livro, não era nessa paz. Eu estudava no banho, eu ouvia vídeos, ouvia audiobooks, ouvia vídeos no banho. Era a hora que eu tinha, Lu, para estudar. Ou eu parava naquela vida, ou eu estudava dessa forma. E foi estudando dessa forma na hora que eu tinha no banho que eu descobri o mundo dos infoprodutos. Que eu podia. Nem Olha. foi dos infoprodutos, Lu. Foi quando eu descobri a possibilidade de escalar o meu negócio. Eu nem sabia o que eu era, nem sabia o que era escalar, e eu não sabia como fazer isso. Mas mesmo assim eu fui lá, estudei, e aí a ideia era fazer um produto meu do escritório, e depois de tanto estudar, eu vi que o meu perfil não era esse. E quando eu percebi que tinha muita escassez de lançadores no mercado, foi que eu incorporei essa veste e disse, vamos lá, por que eu incorporei essa veste? Porque eu acredito sempre no ser humano, e eu sempre fiz uma coisa gratuita na minha vida, que era ajudar meus amigos. Eu compartilhava perfil, eu fazia propaganda, sabe? Eu sempre acreditei muito que todas as pessoas tinham algo a ensinar. E o propósito da agência foi esse: transformar essas pessoas que queriam sair dessa corrida dos ratos, igual a mim, sabe? Eu chamo de corrida dos ratos, acordar, trabalhar, pagar boleto e dormir, né? Nessa corridinha aqui. As pessoas que querem sair disso, tanto financeiramente quanto terem mais liberdade, terem mais tempo de vida em casa. Eu costumo dizer pro Ricardo que hoje eu tenho a vida dos sonhos. Eu trabalho em casa, a hora que eu quiser eu desço ali, tenho os compromissos, assim, uma live, né, fazer alguma coisa, mas eu desço ali e dou um cheiro no Fernando, que é meu filho. Hoje eu vivo a liberdade, tanto geográfica, que a gente pode trabalhar de qualquer lugar, e estamos chegando na nossa liberdade financeira, porque antes disso a gente... Ai, tá cortando.
Oi, trancou. Trancou, né? O que tu achou da minha Não sei se história? foi, não sei se foi o meu ou foi teu. Ai, pode ser o meu, porque a internet aqui não tá legal. Não tá Acho que flamegando. é. Ai, Tá. guria, bárbaro, né? Mas é isso aí. O Gente, YouTube. eu acabei de fazer, eu acabei de contar o terceiro item de uma oferta. Essa é a história que você tem que contar. Eu acabei de contar a minha. Se eu quisesse vender o infoproduto a partir daqui, falando o meu conteúdo e falando a minha oferta, né, que é preço, bônus, eu poderia. Aí o que eu fiz? Eu contei uma história pra vocês que pareceu talvez naturalmente pra vocês. Vocês nem dão sentido que eu tô dando O conteúdo. E eu motivo. acabei de dar um exemplo pra vocês do que é uma história que vai conectar. Enquanto a Lu tava me ouvindo, provavelmente ela tava aqui conectada. Talvez pensando aqui que essa guria tá contando essa história louca. Mas era isso, era pra ser na surpresa mesmo. Esse é um exemplo de história. Eu tô contando a minha história real. Se não for a tua história real, pode ser a história de algum cliente teu, também serve. Mas que seja real, que seja rica em detalhes. Eu contei ali que eu desço e abraço Fernando, eu cheiro Fernando, né? Eu coloquei detalhes na história pra quê? Esses detalhes fazem a gente gerar uma conexão, fazem a história que fique real. Porque quem conta uma mentira não consegue detalhar, né, minuciosamente, não consegue colocar cor na história, não consegue colocar números, detalhes. E quando a gente coloca detalhes, eu contei uma história real, eu contei uma história verdadeira, né? Não Com tinha, não. sentimento. Com Exato. sentimento, com as emoções que tu passou. Aí o nosso cérebro, ele não fica assim, será que é verdade? Ela só quer vender aqui a agência dela, falando que infoprodutos é uma maravilha, que traz liberdade, mas será que é verdade? Mas agora, no momento que tu narrou tudo isso, teu sentimento, o nosso cérebro para de fazer isso, de ficar ali perguntando, será que isso é verdade? Ele para de suspeitar. E aí ele entra, sabe? Entra na história, tu fica ali, te envolve e aí tira essa barreira, né? Gera uma credibilidade, uma confiança. E aí tu entra na parte da integridade, né? Quando tu é verdadeiro, quando tu é íntegro, não tem muito inventar roda. Tu vai ser verdadeiro. Eu poderia contar essa mesma história dizendo assim, ó. Ah, eu tava cansado do direito, tava lá, atolado de prazo, sem ver retorno financeiro. Eu resolvi olhar na internet alguma coisa que me trouxesse mais grana e era isso. Eu podia contar essa história assim. Porque também é verdadeira, porque não deixa de ser mentira, né? Que eu também estava insatisfeita lá com os meus dividendos, né? Também estava insatisfeita com outras coisas. Também eu podia contar essa história. Entendam que uma história pode ser contada de diversas formas. Diversas formas. Aí entra os gatilhos mentais. E a história é um gatilho mental também. Além de ser um requisito da oferta, ela é um gatilho mental. Então, tu usar da história para contar, colocar emoção, colocar impacto e colocar realidade, né? Quando a gente conta as nossas... É ser o herói da própria história, né? A jornada do herói. O nome técnico, né, que a gente chama é a jornada do herói. E eu falei isso, eu contei resumidamente, né? Porque aqui a gente não tem tanto tempo. Talvez se eu estivesse realmente vendendo um produto, eu ia fazer mais minuciosamente. Porque tem muita coisa aí que eu gostaria de contar real que aconteceu e realmente eu acredito tanto no nosso produto, que na real não é um produto exatamente, mas eu acredito tanto na nossa estrutura e na nossa agência, acredito tanto que todo mundo pode conquistar essa liberdade que eu fico muito empolgada. E eu não tenho como mentir isso. Então, primeiro lugar, eu acho que é acreditar realmente no que faz, né, Lu? Acreditar no seu produto, acreditar piamente que isso dá certo. Porque quando a gente acredita com o coração que o que a gente está passando é verdadeiro e é real, não tem erro, né? Não tem como tu mentir, não tem como tu pular etapas. Aquilo ali se torna verdadeiro pra ti. Tu sabe, agora te trazendo uma confissão aqui. Sabe que toda vez que eu vou entrar na promessa, a gente fica com aquele erro, né? Aquele medo de prometer demais. E aí, quando eu entro na parte da história, quando eu vou editar a minha promessa, que eu coloco ali as minhas fotos, todos os meus resultados que eu tô, né, trazendo a prova e contando como que eu cheguei ao meu produto, guria, aquilo me dá uma satisfação e me tira esse peso, sabe, do medo de olha tudo que eu conquistei de resultados. Por que que eu tô com essa dificuldade, né, com esse medo, de receio de prometer algo? Todo mundo que seguir tudo isso que eu tô compartilhando, que estudar o meu método, tem todo o potencial, tem toda a chance para ter esses resultados. Então, assim, a insegurança eu acho que é normal do ser humano, né? Mas na parte que eu vou contar a história, que eu trago ali essas provas, que eu trago fotos, e aí é importante, né? Na história, trazer, por exemplo, a Fernanda falou lá do tempo
dela com o bebê. Ela poderia aqui, ó, no momento, se fosse, né, o lançamento, trazer a foto do bebê dela, ela com o bebê no colo, assim, sobrecarregada, sabe? Isso aí é fantástico. Lu, eu tô rindo. Eu tenho uma foto que o Rick tirou de mim, eu fazendo cocô, o Fernando chorando no meu colo e eu com os fones de ouvido para estudar. Olha o nível do negócio. Era a hora que eu tinha para estudar. Eu acredito muito no estudo. Eu acredito muito em curso, eu acredito muito em informação. Eu tenho curso hoje que eu nem dou conta de ver. Eu combinei, fiz um combinado. A gente vai parar de fazer curso enquanto a gente não assistir todos, né? Porque senão é uma loucura. Eu quero fazer, eu quero me formar, eu quero me informar, não é formar, né? É informar. E eu não dou conta de estudar tanto. E aí, para otimizar o tempo, eu acabo escutando muito, né? Claro que não é a forma ideal. O bom é tu sentar em posição de estudo, com caderno, papel e caneta e anotar. Só que não dá, né? Às vezes dá, às vezes não dá. Então eu tenho uma foto, essa foto emblemática. Acho que se um dia eu lançar algum produto, ela vai fazer parte. É. Ela vai fazer parte do meu CPL, que olha, é mãe, maternidade real, a gente não consegue fazer um cocô. E quando eu tô contando isso pra alguém que não convive em casa, acha que é exagero, né? Ai, como assim? Cadê o pai da criança que eu fiquei? Eu era essa mãe que julgava. Eu era essa mãe. E aí eu dizia, ai, cadê o pai da criança que... Gente, a criança às vezes só quer a mãe e às vezes a gente não consegue nem fazer um cocô em casa. É horrível, porque a criança quer, demanda, enfim, né? Ela tá ali, nem a gente sabe direito como lidar com os nossos sentimentos, vai exigir da criança isso, né? Então a gente vai lá. Lu, quanto a essa insegurança de apresentar a promessa, é o que eu digo. Essa parte a gente tem que ir pra terapia, né? Eu não sou a pessoa especializada em resolver essa parte. Mas é muito importante tu te enxergar. O que significa te enxergar? É bater no peito, né? Bater nas costas. Cara, tu é bom. Olha o que tu já fez, olha o que tu já estudou, olha o que tu já construiu. E isso eu tô falando como uma pessoa que não sabe se enxergar, Lu. Eu tô falando pra ti, mas eu tô falando pra mim e tô falando pra todos nós. A gente tem que se orgulhar da nossa caminhada, da nossa jornada. Todo mundo tem alguma história de superação, todo mundo teve que superar as suas dores. Dores, assim, do ser humano são muito individuais. Não tem como comparar a minha com a da Lu. A Lu tem a história de vida dela, é particular dela. Eu tenho a minha história e é particular minha. E não significa que a minha seja melhor ou pior que a Lu. É diferente. Ela é única, né? Cada ser humano tem uma digital por causa disso. Nós somos seres únicos no mundo. E o ser humano tem a tendência de se comparar. Ah, a grama do vizinho é mais verde. Ou, aquele número de seguidores. Aquele cara lá que tá falando o mesmo tema que eu tem muito mais seguidores do que eu. Que é a pauta para outra live, né? Que eu vou fazer daqui uns dias. Sobre a ilusão dos números, né? Que nem sempre números significam alguma coisa. Números não significam faturamento no mundo digital, definitivamente. Mas as pessoas vivem no mundo de ilusão e acabam se... Acho que a palavra é não se enxergando, não enxergando seu potencial. Então, que a dica é se compare, mas sempre a ti mesmo. Que tu que tu tenha um compromisso contigo de ser melhor do que tu foi ontem. E, como é que é? Melhor do que ontem e pior que amanhã. Mas nunca com outros. Porque cada um tem sua jornada, cada um tem sua história, cada um tem sua digital. Nós somos seres únicos. Então a comparação é a coisa mais louca que existe no ser humano. Porque não existe como. Nós nascemos de pai e mãe. Nem irmãos podem se comparar porque nasceram em épocas distintas, né? Olha quem tu era há 4 anos atrás. Tu mudou? Muito. Com certeza, se eu tivesse um filho agora, eu ia ser outra pessoa. E eu pari o Fernando em 2017. Se eu tivesse outro filho, ele ia ser criado em outro contexto. É outra realidade hoje. Então, nem nos irmãos a gente pode fazer essa comparação, criados do mesmo pai, da mesma mãe. Dizem, né, que a mãe cria igual. Não, não cria igual. Não tem como ser igual. São momentos de vida diferentes. O presente é único, né? A gente vive num momento único. Nossa vida, nossa realidade agora é única. A gente só tem o agora, o ontem já passou, amanhã nem chegou. Então, como é que a gente vai fazer essas comparações? Então, gente, se qualifiquem, tenham esse compromisso consigo mesmo. De aperfeiçoamento. E jamais se compare. E aí, Fê, depois que, né, trouxe toda essa história, trouxe o jeito errado e o jeito certo, aí no momento do jeito certo é o momento de você ensinar, né? Trazer argumentações lógicas, trazer o porquê e fazer aquele movimento que eu acho bárbaro, de sutilmente tu dizer, né?
Bom, o que eu pude digitar de conteúdo foi, né, o que eu pude dar foi até aqui. E agora, para quem quer dar um passo além, para quem ainda quer se aprofundar nisso, eu tenho uma oportunidade. Aí sim é o momento de entrar. Eu tenho agora, que é a oferta mesmo, né? Chamam também de pitch de vendas. Agora é o momento que eu vou te apresentar uma oportunidade para ir a um passo além, né? Para continuar comigo. E aí fazer esse movimento de mostrar, apresentar. Então, lá nos meus palestrantes, era um programa de desenvolvimento, era uma formação. É mostrar aquilo que vai ser entregue na formação, tentar pegar ali os pilares essenciais ou por módulos e apresentar qual é o benefício maior da pessoa aprender sobre aquilo, implementar aquilo, né? E qual é a dor que resolve. Isso é muito importante fazer esse movimento, que é os entregáveis, né? Os famosos entregáveis que chamam, que é o benefício disso e a dor. Então, eu, por exemplo, ali no meu programa, eu trago muito o mapeamento da persona, que eu não chamo de avatar, eu trago persona, porque meu público da área de desenvolvimento humano está mais, né, com design thinking, com canvas, eles usam mais esse termo. E aí, então, eu trago que a gente vai fazer o mapeamento da persona. Qual é o benefício? Você conseguir construir o seu público, definir o seu público, é você, de fato, conseguir gerar o marketing de conteúdo para conectar com as pessoas que tem a ver com esse público. Qual é a dor que vai solucionar? Você não vai mais ficar correndo atrás de clientes. Você vai estar cuidando do seu jardim para as borboletas virem até ele, né? É as pessoas entrando de forma consistente, com volume no seu ambiente digital. E aí você tem a oportunidade de se relacionar e fazer uma oferta para elas. Então traz a dor, você não vai mais ficar correndo atrás de clientes com problema de faturamento, você não vai mais ficar com problema de fazer conteúdo na internet e não conseguir conectar, né? De você estar presente, postar todos os dias e não ver sentido e tá fazendo o que tá todo mundo fazendo, mas sem entender aquilo. Aí eu trago muito a dor, né? E aí sim entra no momento de investimento, aí condições de pagamento, garantia, bônus, e aí vai para finalização. Lu, quero te falar uma coisa. Não sei como tu vai recepcionar isso que eu vou te falar, tá? Mas é o seguinte. Aqui na agência, a gente orienta os especialistas a beberem de diversas fontes do conhecimento. Ou seja, estudar referências das mais diversas, das mais variadas. Por que essa indicação? É o que a gente faz. É o que a gente faz aqui, é o que a gente pratica. E a gente vê que agrupando muitos conhecimentos de diversos pontos, a gente consegue estruturar algo que seja mais a nossa cara. E aí, tu falando desses pontos, claro, a nossa formação minha e da Lu, quando a gente estudou lá nos primórdios, era do Érico Rocha, porque na nossa mente era a referência em marketing digital. Era não, ele ainda é, né? Uma referência grandiosa de marketing digital. Porém, depois de tanto estudar e de pegar dicas com várias pessoas que já estão trabalhando com as redes sociais, marketing digital, YouTube, etc., a gente começou a beber de outras fontes de conhecimento. E beber de fontes de conhecimento anterior a Érico Rocha. E aí foi descobrindo a origem de como o Érico montou o Fórmula. E isso foi muito legal, porque a gente se depara hoje com livros, com outras palestras, normalmente de norte-americanos, né? Inclusive, né, estamos num processo de aperfeiçoar o nosso inglês para poder ir nos treinamentos sem precisar da tradução. Então, eu indico para vocês não pararem assim num curso só, num evento só. De pulverizarem isso. Por quê? Porque nessa construção da oferta, nessa parte do conteúdo, quando eu li esse livro, que eu já indiquei aqui, o Mensageiro Milionário, eu já dividi contigo, né? Já dividi em áudio. Já? Eu não escutei ele todo, mas é maravilhoso. Tem no YouTube, tá? E ele simplifica para mim o Fórmula, tá? Ele simplificou, principalmente essa parte do conteúdo. Porque normalmente eu vejo os especialistas muito preocupados em que dar de conteúdo, em fazer uma chamada, que aquele conteúdo vai chamar as pessoas. Mas, na verdade, o conteúdo é uma pincelada do que é o teu curso, né? É uma pincelada do teu conhecimento. Assim como nas redes sociais teu conhecimento tem que ser divulgado, lá para aquecer a lista, que a gente já fez uma live aí há dias atrás sobre aquecimento de lista. Tudo é entrega, é entregar o que tu sabe. Só que no teu método é um passo a passo, é início, meio e fim. E o conteúdo grátis, que a gente chama, inclusive nas aulas de lançamento, que normalmente existe o lançamento pago, mas normalmente o pessoal faz grátis.
é uma parte daquilo ali. E aí, sem muita montagem, olha, o que eu tinha para ensinar para vocês é pegar uma parte, pegar um nugget, né, daquele todo cursão, lá escolher uma parte e dizer, olha, eu não tenho mais tempo, e realmente não pode passar também de 1 hora e meia, né, essa aula, realmente aqui, no tempo que nos foi dado, é isso. Se tu gostou, tá aqui uma oportunidade, né, abrirei uma nova turma, esse meu curso não fica, né, aberto, que a gente chama no perpétuo, isso é técnico, né, mas eu lanço turmas de vez em quando e essa é uma oportunidade para dar um passo além. Se tu gostou desse conteúdo, vem que tem mais. Resumidamente, Lu, quando eu li esse livro, diz que ele não tem mais a versão física, tá? Então, o que eu tenho nas mãos é uma relíquia. Mas quando eu estudei a fundo isso, eu vi que é muito mais simples do que a gente pensa, é muito mais simples do que aquela montagem toda de conteúdo, sabe? É tu realmente ensinar o que tu sabe, né? Não precisa de montagem, nessa parte não precisa de script. Tu vai ensinar o que tu sabe, ensinar uma parte que tu acredita que seja realmente transformadora. Porque, claro, quando a gente está ensinando algo para alguém, a gente acredita que isso que a gente está ensinando vai realmente transformar, vai mudar a vida da pessoa. Então a intenção é essa, que a pessoa seja mudada, seja transformada com aquele conteúdo gratuito. Isso aí. Isso aí. E aí deu um gostinho de quero mais. Né? Isso aí. Eu já fazia isso nos eventos presenciais, né? Que eu fazia. O evento, geralmente eu trabalhava com eventos de 3 horas. Então era uma parte de uma metodologia com mais profundidade. Aí depois o que acontecia? As empresas iam, pagavam por aquele workshop e depois levavam um treinamento completo para suas equipes, para suas empresas, né? Então é uma oportunidade de tu trazer uma degustação e é pelo tempo, é o tempo que tem disponível ali, tá tudo certo, tu dá gratuito ou tu pagar um valor menor e depois abrir uma oportunidade para quem quer se aprofundar e ter principalmente o teu direcionamento, né? Eu mesmo no meu eu coloco a minha mentoria junto, porque eu acho muito importante de eu conseguir mentorar individualmente cada um, de acordo com seus projetos, com seu objetivo, com a implementação do método Expertises. Então, tu pode trazer também esses benefícios, coisa que no evento ninguém vai ter minha mentoria, não vou olhar aqui para o projeto, né, da pessoa, se ela está no evento com várias pessoas. E aí, então, tem essas formas da gente trazer isso de uma forma sutil, né? E como é importante, porque fica tão difícil. Eu trouxe as pessoas para um evento e a gente tem aquela crença e agora eu vou vender para elas. Parece que é errado, né? Parece que é uma coisa errada. Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas para fazer uma boa oferta. Isso aí, quando eu comecei a estudar, assim, mais a fundo lançamentos, eu vi que lançamentos é um nome aí... Só trouxeram para o digital o que já acontecia no mundo físico. Quantas palestras eu fui lá quando eu era estudante de Direito, quantas palestras eu fui, que eu ficava encantada com os professores e chegava lá uma vez, eu participei de um evento em Santa Maria, era um congresso de Direito de Família, lá em 2015, 2016, uma época que eu estava super engajada no Direito de Família, e eu amei uma palestra. Eu saí da palestra e comprei os 5 livros do professor. Comprei todos os livros do professor. Por quê? Porque eu sabia que eu adorei, né? Se ele deu tudo aquilo na palestra, o que tinha naqueles livros preciosos ia me ajudar muito, ia me ajudar numa espécie de fato, me ajudou, né? Foi base para muita defesa e para muita proposição minha lá, jurídica, foi maravilhoso. Mas o lançamento é isso, é tu dar a palestra, tu dar uma pincelada, tu escolher um tema para dar, né? É como se tu estivesse trazendo para um evento físico, só que cada um na sua casa. É bom a gente falar e desmistificar um pouco. Claro que tem uma estrutura, claro que tem um passo a passo, né? Existem passo a passos e ali ordens importantes. Não vou negar a importante, principalmente para a cognição cerebral do espectador, né? Existe um passo a passo, mas que esse passo a passo não fique mecanizado, robotizado, fique natural, porque é uma estrutura usada há milhões de anos, sei lá quanto, há muito tempo já no físico. A gente só está trazendo para o digital. E o digital, por ter certas peculiaridades, a gente precisa moldar, né? Mas eu lembrei agora desse fato aí que eu comprei muitos livros porque eu fiquei encantada com o que o professor disse.
Eu adorei a palestra dele, eu bem fã, né? A gente fica fã dos professores, porque a gente acha que eles sabem muito mais que a gente. Depois, quando a gente vira professor, a gente vê, né? Eles sabem muito mais daquilo, porque eles só fazem aquilo na vida, né? A gente só fica bom numa coisa com a repetição. Ontem, até na mentoria, acho que a Andrea estava nos assistindo, não sei se está ainda, eu até anotei uma frase dela, muito legal, agora eu não vou achar aqui nas minhas folhas, mas sobre esse treino e repetição. Ah, não sei se eu vou achar aqui. Eu digo que quando a gente compartilha, a gente aprende muito mais, né? Muito mais. Então, fato. Aqui, ó. Fê, acho que a gente tem alguns minutos. Ai, meu Deus. Deixa eu ler a frase da Andrea aqui, que eu até marquei e colori. Não existe alta performance sem performance. Não existe performance sem repetição do que funciona. É a oferta, né? Tu faz a oferta, foi aprovada, funcionou, a gente repete, aperfeiçoa, até chegar lá no faturamento desejado, né? Seja ele qual for, e cada um tem seus números. E deixa eu te contar agora com as análises de lançamento, eu vi uma que é player no mercado de faturar muito mais do que 2 milhões por ano, né? E eu assisti a análise de lançamento dela. A oferta dela tá assim, ó, precisando de uma atualizada. Faz um tempão que ela não regrava. E ela, tipo, quando deu certo essa oferta, depois ela só ficou repetindo ela. E aí ela disse, agora depois de um ano eu vou regravar a oferta agora que tá no momento. Então imagina, ela tá faturando horrores, milhões com uma oferta que tá já desatualizada. Então é algo que a gente tem que estar aprimorando. Com o mesmo vídeo, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, Lu. Acho que uns 2 minutinhos. Vamos tentar falar rapidamente da oferta agora, oferta que eu achei que a gente ia só falar desta oferta, mas a oferta composta por preço, composta pelo uso entregáveis, como tu vai entregar. E aí nessa última parte, tu vai dizer, ó, se tu gostou disso daqui, tem como dar um passo adiante, né? Tem a minha parte paga, né? Afinal, né? Vivemos disso. E se tu quiser dar um passo a mais aí na tua formação, se tu gostou desse conteúdo, te convido a aproveitar essa oferta. Aí dá a oferta, não dessa forma que eu tô falando, né? Tô resumindo aqui pra gente aproveitar o tempo. Falar do preço, se for o momento e se for oportuno, fazer algum tipo de bônus, bônus em preço, em desconto, ou bônus em outros agregados ali, parceiros que possam acrescentar ali no teu produto. Falar da entrega, como vai ser entregue? Vai ser ao vivo? Vai ser gravado? Como é que vai ser? Qual plataforma que tu vai usar? Né? Eu gosto muito, aqui a gente só usa Hotmart, porque a Hotmart ela dá um suporte ao aluno fantástico. Eu não abro mão disso. Quando a gente estava pesquisando, a gente pesquisou várias plataformas. A Hotmart é a mais cara, ela come mais ou menos 10% e mais um pouquinho, mas é a que dá um maior suporte a nós, né, coprodutores, quanto aos produtores e alunos. Então a gente não abre mão. E a Hotmart, ela está investindo muito na própria plataforma lá, na própria rede social, né, a Sparkle. Então, é a possibilidade dos alunos assistirem as aulas offline. Se tu tem uma internet meio instável, assim, tu não precisa ter internet para assistir. Então, a gente não abriu mão da Hotmart por causa disso, por causa das facilidades e do suporte que ela dá. Isso aí. E uma das coisas que eu gosto daí, depois que tu fala da plataforma, dos bônus, é tu entrar no fechamento, que a pessoa tem 3 escolhas, né? Então, agora você tem 3 escolhas. Que a primeira delas é você continuar fazendo da sua maneira como você já vem fazendo, e as grandes chances são que você vai estar tendo os mesmos resultados. A segunda escolha é você buscar traçar essa trajetória, implementar isso tudo que eu te falei aqui sozinho, talvez você até possa conseguir, ou você escolher a terceira opção, que é vir comigo para essa jornada, né, para esse programa, e ter a minha direção total e em busca desses resultados junto comigo. Lu, essa parte, desculpa, essa parte eu chamo de trazer para a realidade, tá? Tu vai lá, fala, conta a tua história, dá o teu conteúdo maravilhoso, pronto, vida real, voltou, agora vamos trazer para a realidade. Meu querido, tu tá nessa vida que tu tá porque tu não está fazendo o que tem que fazer. Então, tu tem escolha, né? Ou continuar nessa vidinha, né? Tá tudo certo, tudo bem, vai lá, me segue nas redes sociais, tá tudo legal, vamos continuar. Ou aqui é a oportunidade de tu transformar a tua vida realmente, né? Se eu estivesse vendendo um curso, eu ia dizer assim,
Olha, tu tem opção, ou fica aí, né, na tua vidinha, batendo cartão, né, recebendo o teu mesmo salário, sabendo que faça chuva, faça sol, o salário tá lá, mas tu vai ter, daqui a 10 anos vai continuar ganhando a mesma coisa. Ou tu dá esse grande passo na tua vida, aprende a empacotar o teu conhecimento e tem a possibilidade de vender escalável, ou seja, trabalhar onde quiser, a hora que quiser, e ainda por cima poder ter a possibilidade de faturar muito, muito mais do que tu já sonhou e imaginou, né? Porque esse é o meu avatar. Meu avatar é aquele que ganha ali de 1.000 a 5.000, tem ali o saláriozinho, bate cartão, né? Não tem tempo para família, ou tu tem uma possibilidade de se dedicar agora full, um pouco mais, né? Se dedicar um pouco mais num período para escalar o conhecimento, para escalar as vendas e ter uma vida abundante e maravilhosa, que eu acredito. Então, se eu fosse fazer minha oferta, né, de um produto meu, que eu não sei qual seria, seria mais ou menos isso. É trazer para a realidade, ó. Acorda, meu querido. A gente tá aqui, tô te falando aqui do meu conhecimento e tal, mas tu tá aí nessa vidinha ainda. Então vamos lá, vamos acordar pra vida. Tu quer continuar escravo do trabalho desse jeito? Quer continuar correndo atrás das contas? Quer? Beleza, continua aí, não tem problema. Mas se tu quiser dar um passo além, quiser mudar essa realidade, vem comigo. Então seria mais ou menos assim, é trazer a pessoa pra realidade, né? Continua aí, beleza, quer fazer o que tu tá, tudo bem, nem todo mundo precisa ter as mesmas escolhas, é o que eu digo, todo mundo tem uma digital só e não vamos nos comparar. Mas aqui está a oportunidade. E Agarre. o legal... e o legal é que às vezes as pessoas não vão comprar na primeira, elas vão, talvez ela não consiga, não estar em momento mesmo de compra, e ela vai ficar com aquilo martelando, e toda vez que ela fizer do jeito errado, tradicionalmente, vai doer, e ela vai pensar, poxa, eu podia ter entrado no programa dela, poderia ter Vai lembrar da comprado. gente. Vai, fica na cabeça, não adianta, né? É isso aí, Lu. Então a oferta é o momento de tu trazer todos os detalhes. Ô, Lu, tô desconfiada que o Instagram tá nos dando mais de 1 hora. Ai, tomara, vamos Tô ficar até desconfiada. derrubar. Vamos ver. Será? Não sei, vamos ver. Na oferta é a oportunidade de tu detalhar esse momento, que é o fechamento, como a Lu falou. Esse momento de fechamento da oferta é tu dar os detalhes. Como o produto vai ser entregue. Não precisa dizer, eu acho desnecessário dizer, é composto por 10 módulos e elencar o que tem em cada módulo. Eu acho que não precisa, porque quando a tua promessa é forte, tu não precisa dizer o conteúdo que tem lá. Tu diz, olha, ele é um curso, ele é extenso, ele vai precisar da tua atenção, né? Não existe uma promessa, mas não existe milagre. Tu vai ter que estudar, tu vai ter que baixar a cabeça. Se tu quer sair do status quo, né, para um outro status, tu precisa mexer. Eu costumo dizer sempre, né, eu uso sempre o exemplo da academia. Se eu quero ficar malhada, eu vou ter que sair de casa, vou ter que fazer um exercício. Vai doer um pouquinho, porque é sair da zona de conforto, né, ir para a zona de desconforto, mas vai dar resultado. E é só assim que tu vai ter esse resultado. Não existe milagre, não existe mágica, mas existe um método que te facilita. Se tu fosse sozinho, tu ia levar 4, 5 anos para aprender tudo isso. Na metodologia, tu aprende em 3, em 6 meses. Então, as metodologias que são vendidas, os cursos, eles têm a promessa de encurtar tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem no mundo. Se a gente for aprender sozinho, existe YouTube, existe o Google. Se tu for estudar sozinho, tu aprende muita coisa. Só que tu sozinho levaria 5 anos para fazer, aperfeiçoar alguma coisa. Os cursos não. Os cursos, eles te reduzem o tempo. E tempo, a gente paga pelo tempo. Tempo é a coisa mais preciosa. Quem é pai, quem é mãe sabe que a gente precisa de tempo. O tempo voa. A gente pisca e os nossos filhos cresceram. Então, o tempo é um ativo muito valioso. E todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia, no seu dia. Vai de o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Então, os cursos, a metodologia da Lu, por exemplo. A Lu tem a promessa dela. A promessa dela é lá os palestrantes que tinham lá no mundo real venderem essas palestras, tanto em company quanto lá, fazer os seus cursos, modelarem os seus cursos. Sozinha, as pessoas até conseguiriam.
Não vou dizer que não, né? Poderiam conseguir. Só que a Lu reduz um tempo. E eu sei, porque eu, né, pesquiso, que os palestrantes estão com essa dor. Eles não estão conseguindo fazer palestras, tudo fechou, bandeira preta, aquela coisa toda. Só que, depois que voltarem o presencial, muita gente está esperando o presencial voltar. Só que a gente não sabe. E esperar o presencial voltar é botar o nosso negócio nas mãos de outra. Botar o nosso negócio nas mãos do governo, decidir se a gente pode ou não pode trabalhar. Ou seja, vai sair dessa crise quem souber inovar. É aquele, o mais forte ou mais resiliente. Nem sempre o mais forte é o mais forte fisicamente, e sim o mais resiliente. É o que se adapta. A natureza diz isso, né? Os bichos que vivem aí anos são os que se adaptam, são os que mutam. Né? Os outros que não se adaptaram à nova realidade foram extintos. Então, é muito, muito importante a gente fazer essa autoanálise na nossa vida e dizer, a gente está esperando a maré baixar para poder surfar ou a gente está aproveitando essa onda para surfar? E eu indico fortemente surfar nessa onda. Por quê? Porque é uma onda que eu via antes mesmo da pandemia. É uma onda que eu percebi antes da pandemia. Ou seja, a internet não veio por causa da pandemia e por causa que tudo fechou. Negativo, a internet já tá aí, já tem gente faturando há muitos anos muito dinheiro. Por quê? Porque as pessoas precisam de tempo. E vamos lá usar o exemplo de uma pós-graduação. Vou fazer uma pós, eu vou pegar meu carro, levo 1 hora até lá, estaciono, volto. Quanto tempo levou? Hoje em dia eu faço uma pós-graduação sentada, como um lanchinho, volto. Eu economizei 2 horas no mínimo no dia. Então eu estou comprando tempo, além do conhecimento que eu estou comprando, que conhecimento também é tempo, conhecimento reduz processos, eu estou comprando tempo da facilidade do online. Né? Há um tempo atrás, eu ouvia muito dos meus colegas, lá quando a gente estava estudando para a OAB, eu não tenho tempo, eu não consigo me adaptar, ou eu não tenho disciplina para estudar de casa. Hoje não é uma escolha. Hoje, ou tu estuda de casa, ou tu estuda de casa. Não temos outra opção. Então, quem está surfando nessa onda, legal, ok, tudo certo, mas entendam que essa onda já existe, já vem, né? Nem é onda, é um tsunami. Esse tsunami já vem há muito tempo, né? Percebe-se com mais clareza, percebe-se com mais ênfase agora, na pandemia, mas esse tsunami já vem há muito tempo. E legal de quem é inteligente, de quem é esperto, de quem está aproveitando e se especializando. Então, gente, tudo que vocês têm a ensinar, todo mundo tem algum conhecimento. Né? A Rafa que chegou, a Rafa tem algum ponto que sabe mais que eu. A Roberta é minha colega de mentoria também. A Roberta tem um conhecimento, ela sabe alguma coisa que ela pode ensinar alguém. Até foi um tema bom eu ter olhado para a Roberta aqui, até foi um tema que surgiu lá, que quando a gente se sente inseguro, que acha que as pessoas sabem mais que a gente. Mesmo nesse sentido, mesmo nesses casos, tem sempre uma pessoa que sabe menos que a gente. Ou, às vezes, a gente tem a impressão que a pessoa sabe mais que a gente, só que tem nuances, tem detalhes que passam desapercebidos na gente. Todo mundo, todo ser humano tem a ensinar e aprender algo com alguém. Eu aprendo todo dia com a Lu aprende comigo. Eu acho que a Lu sabe infinitamente mais que eu. Mas eu tenho certeza absoluta que alguma coisa a Lu aprendeu comigo nessas lives de quarta-feira. Muito. Não sei o quê. Não sei e os nossos áudios. E os nossos podcasts, né, Lu? Eu tenho certeza que tu também aprendeu alguma coisa comigo. Muito. Por mais que eu acho que eu tenho a impressão que tu é muito mais técnica, isso é certeza, que tu é muito mais técnica que eu sei que eu sou muito mais emocional. É nítido isso. E aí, nessa parte, tu vai aprender alguma coisa comigo. E é uma troca, a vida é uma troca, né? E isso é a coisa mais linda. Então, não se mexem em fazer, em desenvolver os pacotes, não se mexem em empacotar os produtos de vocês para serem vendidos, porque vocês têm o que apresentar para o mundo. Talvez não saibam um jeito, talvez uma agência pode ajudar vocês, talvez para quem é palestrante, a Lu tá aí para ajudar, né? Mas todo mundo pode contribuir para um mundo melhor. O que a Renata Barcelos escreveu? Eu amo essa possibilidade do online. Moro no interior e nunca tive acesso a tanto conteúdo quanto agora. Neste momento estou no trabalho, digitando coisas que não me atrapalhem ouvir vocês. Renata traduziu o meu pensamento, porque eu e a Lu somos do interior também. A gente é de cidade de interior, a gente, acesso à faculdade, tinha que perder muito tempo em ônibus, né? Claro que a gente tentava aproveitar lendo alguma coisa e tal, mas normalmente o sono batia, né? O cansaço batia e a gente acabava dormindo.
Mas para quem mora no interior, sempre teve mais dificuldade em acesso, principalmente a eventos, né? Os eventos que eram feitos na capital, em hotéis, a gente perdia, porque além do tempo de deslocamento, tinha o custo, que para nós se tornava muito mais caro. Gente trazendo para o mundo do direito para fazer sustentação oral no TJ, que é o nosso tribunal aqui do Rio Grande do Sul, olha quanto saía para o cliente do interior. O advogado tinha que pegar, ele levava um dia todo, né, para ir até achar, ou ir de ônibus, ou até estacionar e tal. Imagina para o cliente pagar. Ou seja, tinha essa dificuldade de o advogado ter que ir até a capital. Hoje eu consigo fazer uma sustentação oral pelo telefone. Então, para o cliente não vai sair custoso. Claro, vai sair conforme os honorários do advogado que cobrar, né? Mas essa facilidade do online trouxe mais conhecimento, mais tempo, mais possibilidades para todo mundo. Eu acho que até a gente pode fazer uma analogia com a igualdade. A internet, claro que a gente não vai entrar no mérito daquelas pessoas que não têm acesso à internet, né? Ok. Mas para quem tem acesso à internet, trouxe um pé de igualdade para nós, né? Trouxe um mundo de possibilidades de igual forma para todo mundo. Então, realmente, o online é fantástico, né? Quem me ouve falando, eu sei, já ouvi isso, te ouvi falando, parece que é uma maravilha. É realmente, eu não sei se é eu que me empolgo muito, porque eu enxerguei isso e faz tempo que eu enxerguei isso, mas realmente é maravilhoso. Poder se formar é maravilhoso. E outra coisa que eu quero aproveitar falando dessas formações online é que antigamente, lá no tempo da minha mãe, tá no nosso tempo, né? Porque né, não cozinhamos mais na primeira fervura, né? Já temos uma certa idade, era preciso o diploma formal. A gente precisava apresentar o diploma de graduação, de pós-graduação, para ter autoridade no que a gente está falando, para ter conhecimento. Conhecimento não significa diploma. Diploma não significa conhecimento, melhor dizendo. Eu conheço hoje no digital pessoas que são uma enciclopédia, uma Barça, né? Os mais novos nem sabem o que é isso, mas são uma enciclopédia de conhecimento sem diploma. Por quê? Porque aproveitaram a internet para estudar, né? Se aperfeiçoaram para isso e hoje conseguem passar com excelência o seu conhecimento sem ter diploma. Então, o diploma não é requisito para ter autoridade e para ensinar. O que tu precisa ter para ensinar é exemplos, né, reais de que aconteceu. Essa parte, Lu, tu pode falar melhor que eu, né? Tu é mais perita que eu sobre isso. Porque tu trabalha com muitos especialistas, né? Com muita gente que ensina, né? Mais que nós. O meu público, ele tem uma insegurança muito grande, ele precisa da certificação lá de fora, aquela certificação bem renomada para ele se sentir seguro de estar trazendo aquele assunto, de estar compartilhando, né? Então eu trago muito isso, que o importante é a pessoa ela ter estudado aquilo e ter aplicado aquilo, porque nada melhor do que a vivência. Então, a gente precisa, quando a gente vai montar um infoproduto, um curso, ensinar outras pessoas, né, mediante uma remuneração onde a gente cobra por aquilo, não tem problema nenhum, você não precisa ter uma certificação específica, você precisa ter tido resultados práticos naquele conhecimento, que é aquele conhecimento de forma aplicada. Você conseguiu ter resultados na sua vida ou na vida de outras pessoas, então você pode sim compartilhar o seu conhecimento e cobrar por isso. É de forma verdadeira, é íntegro fazer dessa forma. Então a gente tem que quebrar essas barreiras. Muitos profissionais chegam para mim, Lu, eu vi teu projeto, que legal, mas que curso que tu fez? E o que eu preciso fazer? Uma profissional que é mestre em Reiki, ela trabalha essas terapias, ela disse, não, mas eu não posso ir para o digital e fazer um infoproduto porque eu não tenho uma formação para isso. Eu disse, mas tu não é mestre em Reiki, tu tá ali, tá liberado para ti tu ensinar outras pessoas a técnica do Reiki. Não, mas eu preciso, que formação que eu preciso, que certificação? Então, é tirar essas barreiras, a gente não precisa dessas Precisa da certificações. gente para ajudar a montar o curso e a vender, né? Só. Estratégia. Lu, eu volto a dizer o que eu falei. Sempre vai ter gente que sabe mais ou menos que tu. A gente vai ensinar para quem sabe menos, óbvio que a gente. Quem sabe mais já tá em outro jogo, ou já tá com mentores melhores que tu, né? Enfim, e tá tudo certo. Mas tem gente
tu vai ensinar para quem? Para quem sabe menos que tu. Não precisa te preocupar em vender para o mundo, não. Por isso que existe lá a construção da persona, por isso que existe a construção do avatar. Por quê? Porque a gente sabe que não é todo mundo que vai comprar o teu produto. Não é todo mundo que merece o teu produto ou que precisa do teu produto. Tu tem aquele público específico. São 7 bilhões de habitantes no planeta. Né? Não vai vender para os 7 bilhões, esquece. Tu vai vender para quem precisa ouvir o que tu tem a dizer e para quem está conectado ali contigo. Enfim, tem são variáveis, né, gigantescas para dizer quem é que conecta contigo ou não. Mas não precisa agradar todo mundo, assim como tu não precisa vender para todo mundo. Tu vai vender para quem sabe menos que tu. Às vezes tu vai vender para quem tu considera que sabe mais que tu, mas com certeza tu tem algo a acrescentar na vida da pessoa, né? E gente falando mal sempre vai ter. Esquece os haters, bloqueia e acabou, né? Deixa eu ler o que a Roberta falou aqui, ó. Verdade. Quanto que poderíamos ter acesso a tantas pessoas de nome como se fosse uma reunião? Ter acesso ao pensamento delas, ao que elas acreditam. Essa live mesmo, vocês compartilham tanto, gratidão. Ai, querida, obrigada. Eu volto a dizer, já disse várias vezes aqui, volto a dizer. Eu acredito no mundo colaborativo. Se não houver colaboração entre as pessoas, essas pessoas não vão prosperar. Elas não vão ter abundância na vida. E quando eu falo em prosperidade e abundância, eu não estou falando somente de dinheiro. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de amizade, eu estou falando de amor. Eu estou falando num sentido amplo da vida. O mundo precisa de pessoas que colaborem umas com as outras. A gente está vivendo um momento do planeta que a gente viu sofrendo a duras penas o que é um mundo não colaborativo. O que acontece no planeta quando as pessoas não fazem a sua parte para colaborar com o outro. Então a gente está tendo uma amostra do que vem pela frente. A gente precisa colaborar com o próximo, com o ser humano, seja com conhecimento, seja com amor, seja com amizade, para a gente ter prosperidade no mundo. Não vai dar certo, né? Essas pessoas não vão durar, né? Que a gente está falando aqui. Essas pessoas não vão durarem, os negócios não vão perdurar se não houver essa ética, essa integridade, essa colaboração. Então, é o que eu tenho a dizer para a gente encerrar nossa live, né? Para fechar nossa oferta de hoje. Lu, muito obrigada. Quero saber se tem mais alguma consideração. É isso aí, eu acho que eu gostaria de considerar que tem que desapegar, que pra gente ir pro digital, a gente vai precisar gerar muito conteúdo e compartilhar muito no gratuito. Então desapega, se você ficar ali, mas outras pessoas não vão comprar o meu curso e vão estar tendo acesso ao meu conhecimento. Então a gente tem que quebrar essa outra barreira também. Entender que uma parte de pessoas vão comprar, vão, né, fazer um investimento para ter isso de forma mais direcionada, ganhar tempo, ganhar velocidade e intensidade naquele aprendizado e que vai ter um volume de pessoas que vão acessar o teu conhecimento gratuito e isso é muito bom. Quando as pessoas entram em contato comigo e dizem, nossa, eu fiz isso que eu vi no teu vídeo, olha o que aconteceu. Cara, isso pra mim é o melhor de tudo. É o melhor de tudo. É o que me motiva. Se tá fazendo sentido a pessoa, é gerar micro resultados para um volume muito maior de pessoas. E tá tudo certo. E uma pequena parte vai comprar de mim e eu vou ser bem remunerada. Eu vou conseguir escalar o meu negócio por essa pequena parte. E é isso aí. O mundo é abundante. É isso aí. Jonathan, Emerson, top demais. Roberta, verdade. A Renata, rica conversa para iniciar o dia. Obrigada. Ai, querida, que bom que a gente pode elucidar alguma coisa para vocês, contribuir. Essa é a intenção, que o nosso conhecimento, o pouco conhecimento que a gente possui, que seja compartilhado com vocês. A agência por si só lança, né? A gente só tem parcerias, a gente tem a mentoria, que é uma coisa muito específica, não é um produto à venda, é um trabalho bem direcionado, porque a gente quer trabalhar com parceiros para lançar futuramente. Então, não tem ainda infoproduto. Quem sabe um dia vai ter, conforme a necessidade, conforme os desenhos. Mas nunca foi a intenção da agência ter produto, né, Lu? Então, nem falo disso, mas talvez a gente se encaminhe aí para produtos pela necessidade, por a gente estar vendo que as pessoas precisam vir. Então, o canal da Guiê é justamente para isso, é para dar conteúdo gratuito a vocês, para empoderar vocês para isso, para o digital, para encorajar, para ver pessoas comuns, assim, que nem eu, que nem a Lu, que estamos aqui no digital, sem medo de ser feliz, sem medo de compartilhar o que a gente sabe. Claro que por trás a gente a gente estuda bastante, a Lu também, assim como eu, somos incansáveis na busca do conhecimento.
conhecimento, a gente participa de outras mentorias que a gente acredita que sabem mais que a gente para trazer conteúdo para vocês. Então, tenham coragem, vocês sabem muito, alguma coisa no mundo vocês sabem muito, mais que outras pessoas, né? Pensem aí quantas vezes vocês... Lembra da última vez que vocês ensinaram alguma coisa para vocês, seja para algum familiar, algum amigo que tenha pedido algum conselho, quem sabe, né? Talvez vamos dando sinais aí do quanto vocês sabem e o quanto vocês podem partilhar com o mundo. Seja de forma gratuita ou seja montando um produto que aí depois... Aí estamos aí para isso, né? E a Lu, com o método dela, expertise, se fala, Lu, do teu método antes de a gente encerrar. Ah, sigam a Lu no YouTube, sigam a Lu nas redes sociais, sigam a Guie Agência também. Não sei se na tua bio tem a Linktree, na nossa tem o Linktree, que tem todos os canais lá. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp, que de vez em quando a gente compartilha alguma coisa legal que a gente passou aqui. Não todo dia, porque né, não queremos ser mais um grupo chato de WhatsApp a encher murcilha lá, mas a gente tem um grupo que de vez em quando coisas importantes ou aviso de live, aviso de algum evento importante, a gente coloca lá no nosso grupo. Então entrem no grupo lá, grátis, não paga nada. E vai no meu evento, no link da bio, que tem o meu evento aí, para o pro profissional de treinamento, né? Então serve para qualquer tipo de formato, infoproduto, online, presencial, quer vender para palestras, empresas, quer vender consultoria, mentoria, enfim. Então tem um evento lá do 0 a 20 mil reais vendendo o seu treinamento. Certo, Fê? Obrigada mais uma vez. Evento? Agora, semana que vem. Então tá, então inscrevam-se lá no evento da Lu. Semana inteira, é gratuito, 100% gratuito. Participem. Coisa boa, aprendam muito com a Lu. Um beijo, pessoal, para quem nos acompanhou. Essa live vai ficar gravada. Usem um aviãozinho aí para mandar para os amigos depois que estiver gravada, né? Agora, se vocês mandarem agora, a live apaga. Mas depois que tiver salva, vocês usem um aviãozinho lá para mandar para se vocês gostaram, para quem vocês acham que tá querendo ir para o mundo digital. Tá certo? Um beijo. Beijão, Fê. Bom dia. Até. Tchau, tchau.